convidados. Tá, peraí. Com vocês, então, um pouquinho do nosso cap lá de antigamente. Vejam só, até veio músicos da época. Eu não sei se acompanhavam com palmas ou não naquela época, mas parece que sim. Agora, nesse momento, quero convidar a nossa representante também do nosso Teixeira de Freitas, a nossa Mirte. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia muito especial, que a gente vai juntar a idade adolescente com as demais experiências, né? Então, a gente está aqui reunido hoje para uma roda de conversa e é um momento importante de uma história, de uma cultura que todos nós já vivemos e que vocês ainda vão viver hoje, tá? Então, eu falo em nome da Prof. Andréia, a diretora, ela não pode estar presente hoje, então, desde já, eu já agradeço a presença de todos vocês que fazem a nossa cultura dentro das casas, nas comunidades e na nossa história. Muito obrigada pela presença. Nesse momento, então, vamos destacar os nossos convidados que conseguiram se fazer presente na nossa roda de conversa. Nós tínhamos convidado mais pessoas, mas como eu te disse, a própria nossa diretora também tinha compromisso médico com o filho e muitas outras pessoas também têm outras consultas e outros compromissos, mas a gente de coração agradece vocês que vieram e que vão compartilhar um pouquinho das memórias de vocês, das lembranças. Então, eu já vou começar aqui assim pela frente e vou convidar. Quem conhece a Ivone, seja bem-vinda para o nosso palco, Ivone. O Valdeci, pode indo, Dirceu, Noiri, Ivo, Nelson, Loman, Kundel, Claudete, Lourdes, Robert Coller, Liselotte, Irini Tessman, Dalila, Nelson Fetter, Alice Hoffman, Ana, Lili, Rudy e Dulce, sejam bem-vindos e podem ir para o palco. Bom, então a minha pergunta é mais para a Ivone. Queria saber como é que eram organizados os desfiles antigamente. Diane, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui, professora Kátia. Quem não sabe, mas eu comecei em 82 nessa escola. 2013 eu me aposentei nessa mesma escola. Então tenho toda uma história e uma gratidão e uma alegria estar aqui hoje falando para alunos do Teixeira de Freitas, né? O primeiro concurso, 1997. Em 1º de janeiro de 2097, assumiu o primeiro prefeito e o vice, o Milton e em memória o senhor Henrique Tessman. E no dia 27 desse mesmo ano, eu com o Valdecir, que depois também vai falar alguma coisa, né? Iniciamos o primeiro concurso para rainha, escolha de rainha. Nossa, gente, foi um grande desafio. Por quê? Porque era tudo novo.
né? Nós fomos em busca de tudo, nós fomos até Curitiba emprestar as passarelas, né? Eu fui em busca de pessoas que me ensinassem para eu poder ensinar as candidatas a fazer o desfile. Então foi bem desafiador, mas foi bem interessante. O Valdecir, como presidente do centro, né? Sempre apoio, apesar que eu não queria ter entrado na diretoria na época, mas ele insistiu e participamos e foi muito bom. Na época nós tínhamos 11 candidatas. Vocês querem saber o nome das candidatas? 11 candidatas. Tudo era novo, diferente, não é como hoje, tá? Elas tinham que se virar com tudo. As comunidades ajudavam nas vestimentas, no transporte, vir para ensaiar. Nós não tínhamos muito recurso para ajudar essas candidatas. Mas muitas dessas candidatas vocês conhecem. Nós não tínhamos nenhum um protocolo. Nós não tínhamos. Como eu e o Valdecir, ele que era o presidente e o secretário na época do centro comunitário. Vamos lá. E outra coisa, está aqui o registro, tudo escrito com máquina de escrever, não tínhamos computador. Em 98, né, quando eu saí, eu ganhei da CREA uma máquina de escrever elétrica, que nem isso a gente tinha. Então, não sei se vocês não são da época do mimeógrafo, ou são? Todos os convites, passa no mimeógrafo, manda convite, nada do WhatsApp, nada disso. Mas foi interessante fazer isso, certo? Aí no concurso se desenrola ali à noite e saiu o resultado. Na época nós tínhamos a rainha, a primeira princesa e simpatia veio depois. Quem ganhou naquela época? Tudo moças lindas, eu tenho as fotos aqui, todas muito lindas, muito lindas. Naquela época, ficou a rainha, a professora Kátia, primeira princesa ficou a Josi e segunda princesa a Vânia. Gente, um grande desafio, né? O Valdecir pode falar, quem colaborou bastante, a busca de recursos para ajudar um pouquinho nessa trajetória, nesse início. Sabe, professora Kátia, agora vai dia 27, vai fazer 27 anos desse primeiro concurso. Eu até fiquei assim, não te dei logo a resposta, né? Até porque eu tenho outros compromissos depois. É a primeira vez que eu falo sobre o assunto. Nunca
nunca ninguém me perguntou, para mim ou para o Valdeci, sobre o primeiro concurso, certo? E é claro, gente, não foi eu e o Valdeci que fizemos sozinhos. Muita gente ajudou. Eu acredito que desses que estão aqui, muitas pessoas estavam de uma ou de outra forma envolvidos, colaborando com a gente. Nós fizemos a parte mais específica do concurso, mas vocês sabem que o CARP não envolve só concurso. Tem muito trabalho a ser realizado. Bom dia a todos, o pessoal, esses estudantes, testeiras, a professora Kátia e os demais convidados que estão ali. Assim, nós tivemos, na época, em 97, um desafio muito grande. Nós fomos encarar, nós viramos município, nós tivemos que organizar alguma coisa diferente para motivar o pessoal, contar com a participação, e daí, juntamente eu e a Ivone, na época, com o auxílio da prefeitura, nós fomos atrás em busca de fazer a primeira escolha da rainha. Era um grande desafio, mas, porém, com a ajuda de muitas pessoas, e o pessoal colaborou, as comunidades colaboraram, todo mundo botou candidato, nós tivemos 11 candidatas, um número expressivo, até hoje acho que nunca mais se conseguiu tantas candidatas, e envolvemos as comunidades do interior, todo mundo. Aí tivemos a colaboração, que nem talvez ninguém lembra, pouco conhecido ainda, o Sebastião Espina, que conseguiu, juntamente com Piratuba, os hotéis, as coisas, conseguimos alguns vestidos, algumas candidatas tinham vestido, mas fomos atrás para emprestar vestido, porque era um desafio e nós não tínhamos muitos recursos para fazer isso. E tivemos também a participação da Márcia Arantes, que uma tal que ensaiou as rainhas, que ela vinha com uma experiência de Curitiba, e daí fomos à busca da primeira escolha da rainha. Faz 27 anos que aconteceu isso aí, e hoje ainda está vivo na memória, né? Então, a vocês que são jovens, tem que continuar essa tradição, que é muito linda. Em épocas baixa um pouco o nível, outros levanta, mas nunca se pode deixar cair. Isso é uma tradição, e tradição, cultura, se tem que sempre preservar. Onde foi a primeira festa de quebra de vocês? E mesmo em Alta Bela Vista foi a primeira festa de quebra que participamos. Então, onde nós morávamos, não tinha essa festa de quebra. A minha primeira festa de quebra que eu passei era em interior, antigamente era para do Viado. E daí os quebras eram assim, naquela época. Começava o culto às 9 horas, 10h30 encerrava o culto, depois do culto, a banda levava o pessoal até lá no salão de paroquial, na época. E daí tinha uma hora e meia de música, daí todo mundo tornava-se para casa para festejar os quebras em casa entre a família. E daí de tarde, de noite, domingo de noite, começava o baile dos quebras. Começava lá para as 9h30 e até as 4, até 5 horas da manhã. E não tinha 2, 3 conjuntos, era um conjunto só naquela época. E era muito divertido. Daí a primeira noite era da juventude. E a segunda noite, então, era para os casais. Então, era os quebras meio diferentes, que nem hoje era tudo misturado, né? Mas naquela época era da juventude e dos casais, então, a segunda noite. Criado hoje em Terius, né? Era o meu primeiro baile que eu fui. Bom dia. A nossa pergunta é: tem alguma coisa do CARP de antigamente que foi perdida que vocês gostariam de trazer para os dias de hoje? Assim, era uma união muito grande, assim, antigamente. As pessoas, elas se davam bem, elas se convidavam, elas iam
Hoje em dia não tem mais isso, que vem os parentes de longe. Antigamente, tem querpe, vamos para lá, vamos para lá. Eles vinham e nós íamos onde eles vinham, né? Para passar de novo onde ele vinha visitar. Hoje isso já acabou mais, não é mais. Mas nós ganhávamos vestido novo, era para Natal e para o querpe. Essa era as duas épocas que nós podíamos se vestir bem, mas o resto só tinha. Quantos bailes tinha? Pouco. Não tinha. Não tinha baile. Em setembro tinha um, né? E daí, quando era quaresma, não tinha nada. Era quaresma. Não tinha festa, nem baile, nada. E quando começou o querpe, né? Ele era sempre 3 semanas depois da Páscoa. Daí, tanto faz que dia era. Mas quando era Páscoa, a terceiro domingo, então era o querpe, né? Tudo disse. Começava o culto de manhã, domingo, e daí a gente assistia o culto, saía do culto, a banda esperando, tocando e nós indo para o salão. Daí a gente ficava, pensava umas 3, 4 peças lá, daí ia para casa. Daí tínhamos o convidado, de sábado já vinham, de cavalo, de carroça, né? Todo mundo ia se assim acumulando junto, né? Sabe, as parentes. Hoje em dia não tem isso mais. Daí o nosso querpe começou cedo, sempre, no domingo de noite. Começou cedo, né? Mas não era aquela coisa que ficou até dia. Hoje é diferente, né? Começa tarde e vai até dia, né? Então, naquela época não era assim. Mas o que eu vou dizer? Daí nós gurias, nós não pagávamos a entrada. Só os homens tinham que pagar a entrada. Daí era, assim, aqueles bancos grandes. Num lado estavam as gurias e no outro lado estavam os rapazes, né? Então, quando dava uma peça boa, assim, que quem gostava de dançar, ele ia se tirava uma guria, então, para dançar. Daí, naquele tempo, dançava 2, 3 peças, agradecia. E assim ia, né? E de todo mundo contente. Parece que aquilo lá era assim, Deus me livre. Segunda noite era para os casais, para os velhos, mas a terceira noite, olha, era um bailão. Todo mundo ia, daí não tinha gente de fora, né? Daí todo mundo gostava de acompanhar. Mas uma banda só, não tinha. E daí era muito bonito. Nosso tempo... Eu não posso hoje dizer que não é bonito, sei, mas tudo mudou, tudo ficou diferente, né? Pela minha idade hoje, eu não posso mais acompanhar como é que a gente acompanhava quando era nova, né? Mas o que vamos fazer? Vamos passando, né? Vamos indo. Tinha já os músicos na frente da igreja, a igreja era enfeitada assim, na época com bandeirinhas, e aí sim em direção ao salão, nos postes de iluminação pública, no caso. Aqui nós tínhamos, então, nessa confraternização que a gente disse que tinha muito, as famílias se encontravam, os parentes de fora vinham visitar e aproveitavam esse momento também. Então, era consumido muita carne também. Era batido suínos e bovinos, mas eu lembro que nós tínhamos um açougue aqui muito bom. Hoje chamam de abatedor, na época a gente chamava de açougue, e do Silvério Assner. Ele inclusive trazia animais de fora, de longe, que eles chamam do campo, no caso, vinha lá de Campos Novos, daquela região, porque aqueles animais, a carne deles era mais macia. Então, tudo isso já era feito aqui em períodos de querpe. Então, a gente se lembra disso. E dentro do salão, os enfeites eram também um destaque, porque era todo enfeitado, como eu disse, ou com bandeirinhas, ou com aquelas faixas maior, mas era usado geralmente o papel de seda ou o papel de tripão. Já
já veio alguma vez me fazer perguntas, né, como era antigamente, né? E daí, que nem eu ia dizer, lote de dizer, se criamos juntos na mesma, né? Participando sempre das mesmas coisas, né? Daí, que nem era o culto, eu sempre arrumava a igreja, enfeitava com um coqueiro, né? E daí era o culto, daí tinha a banda na frente da igreja, meu pai tinha uma banda de música, né? Acho que muitos sabem, né? E daí a gente ia até o salão, acompanhava a banda, né? Aí no salão. E depois ia para casa, tinha convidadas, tinha comida, né? Típica. Aí festejava em casa, tarde, às 3, 4 horas, aí a gente já ia, né? Aí começava o quero. As meninas, elas eram como elas não pagavam ingresso, elas não podiam dar carão, né? Tinha que ir dançar, mesmo que era uma música. Porque como os rapazes pagavam, eles tinham o direito de tirar a menina para dançar e ela tinha que ir, né? Hoje não, hoje você vai tirar para dançar, vão sair correndo, né? Porque não querem, né? Tem todas essas coisas. Aí os rapazes vinham para dar os motos de moça, assim, sabe? Daí, de repente, veio o rapaz para pegar, mas já cansava para bater assim, para pegar para dançar. Ele mostrava assim, sempre. Fazia de conta que não via que estavam fazendo assim? Abaixava os olhos para sair. Fundos, ele também, num período ali, ele também fazia o baile social no clube mesmo. Mesmo que a gente sempre falava que o clube era, o salão no caso era de ser união, né? Mas ele sempre foi de particulares, pessoas particulares que tinham o salão aqui. E só que era usado todas as conquistas do Ser União, todas as taças conquistadas, elas estavam expostas em volta do salão, né? Então isso identificava muito isso. Estou falando muito de salão, porque vocês sabem que antes de ter o centro comunitário, meu pai era dono do salão, entre outros anteriores, né? E os cartas eram tudo lá. Ali onde a prefeitura era o salão, onde todos os cartas aconteciam lá. E outra coisa bem interessante, não sei se é para voltar ou não, mas eram 2 noites sempre. Era no domingo, né? E na terça-feira, sempre. O que se esticava muito. Então, o salão que estão sempre se referindo é que era um salão particular, né? Onde era feito os quertes. Depois, acho que o Ivo lembra, também todo mundo lembra, no Elias, mais antigo. Depois foi dado uma boneca para a igreja, né? O leilão de uma boneca para a igreja, e assim começou até que surgiu o centro comunitário. Quero saber qual que eram as comidas típicas da irmã. Pirê de batata, né? E essas coisas, até eu tinha assim, as galinhas recheadas, sempre sabe, né? Daí a galinha recheada era o principal. Curta, linguiça, né? Isso era o principal que tinha. Naquela época não tinha que tinha tanta cerveja, era laranja, tinha que escrever laranja, fazer suco. Meu Deus do céu, era bem diferente do nosso querem. Assim, mas era assim, divertido. Todo mundo estava satisfeito com o que tinha. Sim. Né? O meu querem era bem diferente. Eu morava no interior, lá em Linha Floresta, e a nossa comunidade, a nossa igreja era aqui em Alto Bela Vista. E daí a gente não tinha condições de vir ali no culto, porque de manhã cedo eu já tinha visita, tinha que fazer almoço, tinha que ter comida, vinha gente de longe, os meus tios e as minhas tias vieram de longe, aqui de Alto Bela Vista, aí Vila Helena, eu não sei se vocês conheceram, que era minha tia. E a comida era feita no forno de tijolo, não tinha churrasco, era tudo feito no forno, numa forma. Tinha frango assado, tinha carne de porco, carne de galo também. E o almoço era só vinho. E a gente fazia um suco com vinho, não tinha refrigerante, essas coisas.
Era tudo bem simples. Mas, e de tarde, às 3 horas, a gente tinha que fazer o café para a visita, para eles tomar café. Só que daí foi feito tudo em casa. Bolo recheado não tinha naquela época, porque ninguém sabia. E foi assim, bem divertido. Eu e a minha irmã, daí antes da noite, nós tínhamos que tirar o leite, hidratar. E daí nós íamos no baile. De manhã chegava em casa, primeiro fazer o serviço. Às vezes deu tempo de deitar um pouco, descansar, porque já tinha visita de novo para trabalhar, né? Foi bem divertido. E a roupa também era um vestido por ano, porque não tinha baile, não tinha festa. Era só o crepe, porque a mãe não deixava de ir nos bailes assim em volta. Já tinha só piraí. A gente ficava com os primos e as primas, domingo, né? Assim, era bem divertido, bem simples. Era um que nem o outro. Não era assim que um tinha um vestido melhor que o outro, e assim, né? Era tudo igual. Era bem bonito, bem gostoso. Eu conheci o Kepler aqui em Alto Bela Vista, porque como eu nasci em Volta Grande, morei em Volta Grande por causa de 3 anos, mas eu vinha meus Kepler aqui, na época solteiro, já em 1964. E muitas coisas já foram faladas, mas eu quero dizer para vocês uma coisa também muito importante, porque ainda antes do meu tempo não tinha energia elétrica. Então, para gelar a bebida no Salão Velho, ainda eu conheci porque ajudei a desmanchar o Salão Velho, então lá tem um alçapão que dava então guardava a cerveja embaixo, que naquele tempo não se bebia cerveja que nem hoje, nem a terça parte não se tomava, não era tomada pela cerveja, antigamente. Então, essa cerveja era deitada no chão, tem uma pequena escavação, e era coberto com aquele saco de linhagem, que vocês acho que não conhecem, porque hoje só tem saco de gráfico, era de linhagem, era uma espécie de saco de barbante, feito com barbante, e aí se jogava um pouco de sal em cima e água, e essa era a cerveja gelada da época, porque não tinha outra coisa para gelar, né? Então antigamente era assim. Outra coisa, a música não tinha nada de eletrônico, antigamente nos CEP. Os primeiros CEP que eu sei não tinha nada de eletrônico. Até vieram os futuristas tocar aí, de parte eletrônica não tinha nada. Então, tinha uma grande vantagem, que você ia no baile, você conseguia conversar, e conseguia dançar, e aquele som não te incomodava. Os homens usavam camisa branca, gravata e paletó, o terno completo. Exatamente. E até eu complemento que uma característica de hoje do uso do chapéu, naqueles bailes não podia usar chapéu. Hoje é comum, né? Ele trabalhava 1 mês e pouco, quase 2 meses, pela renda que ele ganhava quando ele era balconista de uma empresa, para ele fazer o terno. Só que esse terno, ele tinha uma durabilidade incrível. Então, aquele tecido também tinha uma durabilidade muito grande. Então, tinha essa diferença também, né? O calçado também. Aqui nós tínhamos o privilégio que aqui tinha uma fábrica de calçado, né? Então já era mais fácil, né? E alguém mais também, meus pais, eu me lembro, a mãe sim, ficava mais vezes o calçado, porque ela saía mais assim a pé. Mas meu pai tinha um sapato, ele vinha para casa, ele mesmo cuidava do sapato dele. Ele tinha aquele negócio dele, e quando eu cheguei lá no exterior, eu vi aquela coisa lá, me lembrei muito do meu pai. Como é que eles guardam o calçado deles,
terno, vem para casa, colocado no cabide, com ele fazia também de avesso, pendurava lá no sol. A camisa sim, levava mais a calça e o casaco, o paletão não, e a gravata, então, esse homem. Já foi falado aqui, né? Lógico, a gente tinha aí de terno, ia de gravata, e isso era assim naquela época, a gente se vestia muito bem para ir no campo, tanto os rapazes como as moças, né? E também já foi falado aqui que geralmente as moças estavam paradas num canto do salão, e aí o rapaz ia lá e pedia para dançar com a moça. Foi falado antes isso aí, mas se não me engano, ela devia de dançar até 3 músicas. Depois ela não era mais obrigada a dançar para aquele rapaz. Também tinha outra coisa, muitas moças dançavam juntas. 2 moças, por exemplo. Aí vinha 2 rapazes, batiam palma, e daí as moças se separavam e cada um pegava uma moça daquelas para dançar. Assim era naquela época. Os músicos antigamente não vinham com ônibus, com caminhões, eles vinham a cavalo. E segundo contava o meu falecido avô, os instrumentos deles não tinham nada eletrônico, conforme o Ivo já falou. E daí o rabecão é um instrumento grande. Vocês conhecem o rabecão? Conhecem? É tipo fosse um violino, mas enorme, grande. E daí é um instrumento de corda. Fazia parte do contrabaixo. Isso. O contrabaixo de antigamente era o rabecão, era uma espécie de violino grande. Ele tocava de pé, ele ficava de pé, e aí a pessoa tinha 4 cordas também, igual a contrabaixo, só que era uma espécie de um violino. Pois é, e daí, como transportar esse rabecão? Eles iam a cavalo nos eventos, e daí tinha no estribo um encaixe, e no rabecão, na parte da volta, tinha fosse uma flecha, que encaixava nesse estribo. E daí eles iam quilômetros e quilômetros segurando esse tal de rabecão e indo para os eventos. Então vejam como as coisas eram fáceis, né? E lá daí, tocando a banda, isso tinha lá não era um lenço, era uma toalha de banho praticamente para enxugar o suor, porque eles tocavam e suavam. Hoje é tudo diferente, né? Mas nós estamos vivendo nessa época e temos que ficar contentes assim, porque tem coisas melhores também, certo? Quais músicas vocês mais gostavam assim, do trap? Quais as principais bandas que tinham? Na nossa época eram os Montanari, quando eram os Montanari, eu não sempre era pequeno. No ano 63, 64. Os Montanari continuam ainda, né? Mas eu tenho uma recordação de que no meu tempo, já além dos Montanari, o destaque era os Futuristas. Então, se conseguia trazer os Montanari e os Futuristas, já era garantido o evento. Como era a escolha da rainha antigamente? Se vocês notam diferença entre a escolha de agora e a escolha de antigamente? Então, vamos lá. Eu vou falar do meu trabalho, tá? Então, desde o começo, lá quando começou pela Kátia, pelas 11 candidatas que a Ivone colocou, eu sempre contribuí em arrumar as meninas, praticamente sempre todas. E assim, o que eu percebo é que sempre tinha uma união muito grande, como tem hoje também, de uma outra forma. Mas elas eram assim, sabe, a satisfação delas de poder isso, porque as oportunidades eram diferentes. Hoje, que nem muitos já colocaram, que antigamente era um baile por ano, 2. Então, hoje tem muito evento, muita coisa. E o que eu sentia em si, que a Kátia até me ajudou muitas vezes a fazer maquiagem, sempre tinha. E meu salão era onde é que eu moro. Então, vocês imaginam, 11 meninas dentro da minha casa, ocupando todos os cômodos, vamos dizer assim. E a gente dava conta.
E era uma alegria muito grande poder fazer isso. E no meu trabalho, o que eu posso dizer, eu sempre fiz com muita satisfação, com muito amor. Sempre tentei e dei o meu melhor para todas. Indiferente se eu tinha pessoas da minha família que participavam do desfile ou não. Então, assim, eu sempre deixei muito claro isso para as candidatas. Eu vou fazer com que você saia daqui se sentindo satisfeita com o meu trabalho. Talvez eu não consiga atender 100%, vamos dizer assim, né? Mas eu sempre busquei dar o meu melhor naquilo que eu faço. E deixar a minha cliente, as minhas candidatas que vinham me procurar, se sentirem em casa. E eu tenho certeza que todas elas que passaram no salão, eu acho que elas tiveram essa sensação de estar em casa. Elas ocupavam a minha mesa, então assim, a gente se preocupava com tudo, desde o chá, desde o lanche, porque elas tinham que vir cedo. Porque pensa vocês, eram 11 candidatas ou 7 candidatos, enfim, isso dá trabalho, dá muito trabalho. E eu sempre tive muito apoio de família, de amigos, de minhas... Hoje eu tenho a Andri, né? Andriele. Então ela vai ver, né? Quando a gente começa. Eu sempre tive muito apoio das meninas que me ajudavam. Então uma era na unha, outra era na maquiagem, outra me auxiliava no cabelo. E eu acredito assim que era muito bom. Outra coisa, o seu Nelson falou, né? Tinha o grupo de dança. Então, para vocês terem ideias, no sábado, então, a gente terminava todas as meninas do Kelly. Em algumas que tinham que pegar faixa, como é hoje, as outras que iam fazer a disputa. Então, a gente terminava essas. No domingo, era dia da festa da rua, né, Alice? Aí tinha o grupo de dança. Eu não lembro quantas eram, né, Kátia? Eu acho que é melhor ela falar. Mas, geralmente, todas vinham também prender o cabelo, para fazer a dança na rua. Eu sei que teve uma vez que eu atendi até tarde da noite, não sei dizer se era 11, se era 12, mas eu sei que às 3h30 da manhã eu estava no salão, prendendo o cabelo de meninas que iam dançar de tarde. E elas se sujeitavam e vinham. Elas saíam do baile para vir prender o cabelo para no domingo de tarde poder dançar no grupo de dança. E a gente fazia assim, que era do grupo da Karina, da Camille, da Cláudia. Esse foi o primeiro grupo, né? De danças. Então, todas elas arrumavam o cabelo do mesmo jeito. Então, isso ficava uma coisa uniforme, bonita. Daí, depois elas começaram a pôr flor. Então, foi assim uma coisa que encantava. Tinha o Fritz e a Frida infantil também na escolha, já que elas fizeram a pergunta sobre desfile. Em que momento que isso mudou e por que isso se perdeu? Me lembra por que começou isso, tá? E teve uma época que realmente se perdeu. Eu não me recordo desse fato, porque depois, em 98, né, 97 começou, 98 a gente estava ainda colaborando, já tinha, o Valcino disse 7 candidatas só, 7 candidatas, e eu não me recordo nos registros que ano começou com essa turma infantil, que é muito bonito também. Que época? Eu não sei a época, né? Mas eu sei que como não se conseguia mais meninos, aí o que acontecia? Era o casal. Aí sempre dizia às vezes, né, a mãe da menina, mas ficou desproporcional. A minha menina estava bonita e o menino não colaborou, né? Aí a gente começou e fez também, né, individual e juntava o casal.
Eu acho que no final, depois, os meninos não quiseram mais participar, né? Porque daí ficava mais ou menos assim. E da escolha, que nem elas pediram também, eu sei que teve vários tipos de escolha, né? Uma vez era por aclamação de público, era por venda de votos, né? Era também a escolha lá, quando vendia tantos votos, era considerada a rainha, né? E agora que está começando, então, assim, sempre, né, há mais tempo já de ser pelos jurados, né? E daí os jurados dão uma nota e eles escolhem. Mais ou menos isso, né, da escolha. Queria saber os valores da época, da entrada, dos homens, das comidas, se alguém sabe da banda. Conta a história, não sei se isso aconteceu em Alto Bela Vista, mas os músicos não cobravam por baile. Os músicos, eles mesmos cobravam o ingresso para aqueles rapazes que dançavam. Daí eles iam passando e colocavam uma fitinha naquele que já tinha pago. Então, isso era o salário deles para tocar o baile. Então, quanto mais rapazes pagando e dançando que tinha, mais rendia o baile para eles. A história conta que o Quero aqui em Alto Bela Vista iniciou em 1927, certo? A pergunta que eu faço, como surgiu essa festa? Através do quê? Da igreja. Então, pode falar, dona Lúcia. Era o aniversário da igreja, que foi inaugurado. Então essa festa surgiu comemorando o aniversário da igreja. Qual igreja? Evangélica. A igreja evangélica. Mas surgiu por quê? O aniversário da igreja e mais alguma coisa? Isso surgiu o seguinte: quando foi feita a primeira igreja aqui, aí então foi estabelecida essa data depois como o que era, né? Que era comemorado o aniversário da igreja, isso aí. Mas a igreja evangélica não fazia o QERP, quem fazia era o dono do salão. O dono do salão que fazia o QERP. Ali que eu queria chegar. A festa em si era comemorado o aniversário da igreja evangélica e tal. Mas quem fazia essa festa era o dono do salão lá, que ele comemorava antigamente e os outros também antes. Muitos donos, né? Muitos donos faziam esse evento, então. Eles davam valor. Então eles davam uma importância. Eles não faziam o leilão da primeira boneca, eu acho que era feito o leilão da primeira boneca e da última noite, e esse valor daí era repassado para a igreja evangélica. Acho que é isso, né? Pegaram a história? Então, a origem da história é o aniversário de uma igreja, 1927, que foi a inauguração lá. Mas o evento em si era feito pelos donos dos salões de festas das épocas. Aí depois, pelo que eu lembro na história, vira-se município Alto Bela Vista. E aí teve a ideia de juntar-se não só mais o evento como festa evangélica, da igreja evangélica, mas sim com a luterana, com a católica e com o centro comunitário e a evangélica, onde são as 4 entidades que hoje ainda fazem essa grande festa acontecer. É isso? Querem contar um pouquinho? Quem lembra dessa junção, Valcir, na época? Assumi em 3 semanas, eu tive que organizar o baile, mas isso antes de ser município. Aí organizamos o baile, tudo, depois fizemos o primeiro baile de Bonelha Rainha. E assim, até tive uma discussão grande com o pastor na época, porque quando eu assumi, sempre sabia da história que a primeira boneca era dada para a comunidade. Então, daí se fez mais um ano assim, de 96, 97 e 98. Aí em 99 foi a última orquestra que eu organizei as coisas. Aí começamos a fazer a metade da comunidade evangélica e a metade centro comunitário. E daí depois, mais tarde, aí o pessoal começou a se organizar e daí virou para as 4 comunidades. Fizeram grupo. Antigamente, eu achava que era bem mais divertido do que hoje, né?
Pode ser que eles vão dizer também daqui 20, 30 anos, na minha época também, era bem mais bonito do que é hoje, vamos dizer, 20, 30 anos, né? Eu só sei dizer que a nossa CAP era na igreja evangélica, daí era uma igreja velha, e daí era enfeitada, a escadaria mesmo era enfeitada, tudo com bandeirola, né? No domingo de manhã era o culto, aí ia todo mundo pro salão dançar e tal, né? E era assim uma época muito bonita. Vocês vão dizer também daqui 20 anos, 30 anos, ai, na minha época era mais bonito. Eu também digo isso agora, ai, na minha época era bem mais bonito do que é hoje, né? Coisa boa é conseguir fazer o culto ecumênico, né? E daí, ano passado foi feito na Igreja Católica, esse ano vai ser feito na Igreja Evangélica. Daí vem o padre, vem o pastor luterano e o pastor evangélico, né? Porque fazer o culto nas 3 igrejas não dá jeito em nenhuma. E assim, pelo menos agora reunido. E daí também a gente faz ainda, né, o esquema de, após o culto, vai com a banda, vai dar uma volta na rua e vai até que nem esse ano, daí a gente vai até na frente do centro. Eu acho que também é uma coisa assim bem legal que a gente também conseguiu com as igrejas, né? Saber se vocês têm algum momento engraçado, alguma história diferente que vocês gostariam de compartilhar. Você ia nos bailes que eles já comentaram, né? Ah, daí o coqueiro ele botava no meio do salão, né? Daí na última noite era feito um leilão, e daí quem dava o lance mais alto podia arrancar aquele coqueiro e dar uma volta ao redor do salão. E aí o povo se abraçava assim, em curva, assim, meia-lua, e carregava tudo junto, tudo folhando ele não chutando, ele puxando. Bom, uma coisa engraçada que eu sei que vocês, assim, eu era bem danada, gente. Eu não sou aquela santa que vocês pensam. Quando eu não queria dançar com uma pessoa, né, quando o cara vinha, não queria dançar, eu virava as costas, me sentava assim, disfarçado, né, para conversar com o outro. Porque eu não podia dar carão. Se dava carão, eu podia até ganhar um tapão, né, era bem assim também. Era complicado, porque você não pagava ingresso, ou me pagava ingresso, né. Aí, se você não era obrigado a dançar, como eu já falava, 3 músicas. E eu era bem danada, eu sempre dava meus filhos de fora. Gostava de fazer isso. Faziam muita sacanagem, antigamente, como não tinha luz elétrica. E lembro que os tios do Guilherme, eles faziam uma sacanagem, porque eles ferviam lá num panelão, ferviam lá fora a linguiça. E daí eles pegavam uma taquara grande, como era tudo meio escuro, iam lá e fisgavam a linguiça com a taquara e roubavam as linguiças dele, fazendo só de sacanagem, né? Se algum de vocês conheceu seu companheiro de vida nesses bailes do camp? Mas eu conheci num camp no Miri. Rosa Gladys, aí numa festa, no almoço de camp na casa do senhor Tenor Becker. Aí eu conheci ela tinha 15 anos. E de noite tinha o baile de camp no salão. Aí a gente já dançou umas músicas. E aí começamos a namorar, né? Foi 4 anos de namoro até que a gente casou, né? Mas era assim mesmo, né? O baile de camp que eu dancei era em Gancho Grande, Meio Fritz. Eu era natural de Maximiliano de Almeida. E de lá casei, namoremos 3 anos e casemos, e lá eu aprendi os cap, dançar os cap. Lá na minha região não existia isso. Por que vocês escolheram assim a cuca e a linguiça cozida para ser assim a comida típica do camp? E a linguiça foi quando os imigrantes que vieram da Alemanha para cá, eles sofreram muito no mar. Não era que nem hoje, em 24 horas, embarca lá aqui no Brasil. Eles ficaram, às vezes, 2 ou 3 meses na água, flutuando. E daí eles tinham aquelas ondas muito grandes, porque não sei expressar direito. Mas eles passaram por muita dificuldade. Eles prometeram, se eles chegarem vivo na terra, eles queriam festejar 3 dias, cuca
entendessem, e foi o que eles fizeram. Sem ser o valor dos ingressos, qual foi a coisa que mais mudou, assim, que teve a mudança mais significativa que teve? Eu gostaria de voltar de novo naqueles tempos, né, que parece que todo mundo fala que eu quero de antigamente, muito bonito, né, que era muito, era simples, era tudo simples, não tinha luz, não tinha, né, transporte, mas as pessoas davam um jeito de ir no Kerp, né, e se divertiam, né. Não tinha tanto negócio de PT, né, que o seu Igor falou aqui, mas eu aqui gostei muito aqui e aprendi bastante também, coisas que eu não sabia, né, hoje do Kerp, né, então muito interessante essa roda de conversa, né. A essência, eu acho que continua justamente porque essa tradição é muito forte e as pessoas continuam a valorizar isso. E hoje, como já colocamos aqui, se no passado tinha o dono do salão organizando e a igreja participava apenas com aquele modesto lucro de uma boneca, da primeira, no caso, boneca do Lance, a rainha, mas, por outro lado, hoje as comunidades se uniram e eu vejo assim, até nesse sentido, até que está funcionando bem. E existe o Conselho Comunitário também, que abrange junto e é dividido em 4, então, Igreja Evangélica, Luterana, Católica e Conselho Comunitário. E daí, queria só complementar uma coisa que até ninguém lembrou, talvez, sei lá, que nós na época criamos o símbolo dos Kerp. Então, todo mundo que fazia Kerp tinha, na verdade, uma pessoa barriguda com um copo de chope. E nós criamos, nós e a Ivone, o Fua que desenhou, não sei, não recordo o nome, e daí fizemos o boneco. Acho que a Kátia que pintou no isopor na época, e daí ficou por um tempo, muito tempo pendurado até ali no salão, que era o símbolo dos Kerp de Alto Bela Vista. Então, depois disso, daí teve a turma do Moacir, não sei quem me lembra, até foi patenteado esse símbolo. E está até hoje. Agora, outras comunidades, outros municípios até chegaram a copiar esse nosso símbolo, porque era o símbolo de casal, de divertimento e da festa.